vamos começar o nosso bate-papo de hoje sobre etiqueta digital. Então, primeira coisa, antes da gente começar a conversar, gente, é a gente pensar o que é etiqueta e o que é netiqueta ou etiqueta digital, tá? Então, a etiqueta é um conjunto de normas de conduta social. Então, na etiqueta tradicional, a gente pode trabalhar desde a questão de como você se comportar à mesa, por exemplo, até você ter boas condutas no sentido de respeito ao outro, quando falar com o outro, olhar para o outro, mas não ficar perto falando no rosto da pessoa, respeitar uma fila, né? Respeitar os horários de começar qualquer atividade, respeitar o horário de uma aula, respeitar, ser pontual é você exercitar uma etiqueta social, por exemplo, tá? Então, esse conjunto de normas ou de regras que governam, né, uma conduta de um determinado povo, que pode ser diferente hoje, pode ser diferente numa comunidade indígena, que pode ser diferente em outra conduta, em outro grupo social, eles têm um propósito, né, de evitar mal-entendidos ou de evitar que um entre no espaço do outro, né? Então, o que a gente vai conversar hoje aqui não são leis universais, são apenas recomendações para que a gente evite mal-entendidos e problemas de comunicação, no caso da netiqueta ou da etiqueta digital. Netiqueta por quê? Porque é um acrônimo de internet, o final net, que é de rede, a tradução literal, e etiqueta, tá? Isso é um termo que já vem sendo usado há algum tempo, desde a década de 80, que eram condutas e normas relacionadas à questão da não utilização de propagandas em algumas redes que eram pré-existentes à internet, como a gente conhece hoje. Então, a gente vai começar agora com algumas dicas, tá? A primeira dica de hoje sobre como você desenvolver uma conduta ou um comportamento na internet primeiro, cite as suas fontes. Ou seja, se a gente vai repostar algo no nosso perfil, é importante que você deixe claro, seja com a ferramenta, por exemplo, que visualmente aparece repost, né? Ou citando explicitamente o canal de onde você, do texto original ao final do seu post, tá? Então, se você gostou muito de um post e você usou a ferramenta de um repost e está aparecendo lá o post original, então quem quiser, quem olhar aquela postagem no seu feed, ela vai entender que aquela não é um post originalmente escrito por você. Foi repostado e vai estar explícito qual é o nome do canal. Outras pessoas repostam com algumas ferramentas, alguns aplicativos que não deixam explícito na barra, na imagem, que foi um repost. Eu já vi nessa modalidade também. O que é que algumas pessoas fazem? Abre aspas, colocam repost no início, citam o perfil e no final da repostagem elas colocam explicitamente texto e imagem do original do perfil, @tal. Então, do mesmo jeito que a gente tem na nossa vida offline problemas de não citar a fonte, seja no jornalismo, seja no meu caso que sou professora universitária, na condução de um artigo científico, na revisão de um TCC, né? Na construção de uma dissertação, de uma tese, você precisa citar a sua fonte. Então, não é porque a gente tem uma facilidade de repostar no mundo digital que a gente vai tomar um texto que não é original nosso como sendo nosso. Então, existem mecanismos para que a gente deixe claro que aquele post, por exemplo, é uma repostagem de algo que não é original meu, certo? Então, é bem importante a gente ter essa consciência, tá? Então, utilize trechos entre aspas, se você não souber usar a ferramenta do repost, ou se não tiver explícito, e cite o autor do texto, tá? Outra coisa, gente, parafrasear, né? Ou seja, mudar alguns trechos de uma fala, de uma pessoa que você entrevistou, ou de um texto que você leu, não é o mesmo que copiar, colar e editar. Eu vou dar um exemplo do meu caso, um caso que aconteceu comigo,
de um conteúdo que eu publiquei sobre infoxicação, que é um acrônimo também, né, de intoxicação por excesso de informação. Então, info, de informação, xicação de intoxicação, no final da palavra. Juntou esse acrônimo, infoxicação. É um termo que, por si só, ele chama atenção, né, porque é algo novo, é algo diferente. Eu li isso num perfil chamado Contente.você. Quando eu fiz o meu post, eu li o post original do Contente, li outras informações, pesquisei na internet, mas mesmo assim eu deixei explícito no texto, mesmo tendo criado um texto próprio, feito pesquisa complementar de outras fontes, além da original, de onde eu descobri esse termo, eu fiz questão de no meu post citar, certo? De onde eu tenho descoberto esse tema, coloquei @contente.você e deixei explícito onde é que eu tinha conhecido isso. 2 dias, uma semana depois, alguém curtiu esse meu post, começou a seguir o meu perfil. E 2 dias depois, ou um dia depois, neste perfil, a pessoa fez um post enorme sobre infoxicação, sem me citar em nenhum lugar, sem citar o Contente.você. E literalmente a pessoa copiou meu texto, colou o texto em algum editor da vida e fez pequenas modificações e publicou como se fosse o texto original dela. E no final, ela fez um call to action, como se chama, um jargão, que é chamada para ação, dizendo: e aí, você conhece algum perfil interessante que trabalhe sobre isso? Seja bem-vinda, Laís. E Rosana também. E aí, a pessoa que publicou o texto copiado meu, com pequenas edições, ela colocou um CTA. E você, conhece algum perfil no Instagram? Ou conhece algum perfil que trabalhe sobre dicas de vida digital? Ou dicas de coisas dessa natureza? E aí eu respondi: conheço e recomendo, já que vocês deram a oportunidade de perguntar, né? Eu recomendo, inclusive, um chamado Digital Equilíbrio, onde você pode ler mais sobre esse assunto e outros também. E coloquei um emojizinho piscando o olhinho. Pronto. Deixei de seguir. Não quero nem mais saber se a pessoa está me copiando ou não, porque no meu caso não me interessa ir atrás disso daí. Então, a gente precisa entender que seja no ambiente digital, seja no ambiente offline, como eu falei, nós precisamos citar as fontes de informação, principalmente se você é um produtor de conteúdo. Se você está escrevendo no Instagram com algum propósito comercial ou profissional na sua área, é importante que você deixe claro qual foi a sua fonte, tá bom? Vamos para a segunda dica. Essa dica é uma das mais importantes e que funciona também na nossa vida offline, né? Exercite a empatia, ou seja, pensar como o outro se sente. Quando vai receber aquela notícia que eu vou colocar no post, ou na mensagem que eu vou compartilhar no WhatsApp, ou num vídeo que eu vou compartilhar, ou num texto, tá? Então, aí, compartilhamento de qualquer natureza, tá? Em qualquer aplicativo, não só nessas redes sociais. Então, você tem que se perguntar: esse conteúdo que eu estou compartilhando, ele pode ser um gatilho que vai gerar emoções fortes em quem está lendo? Ou em quem está vendo, né? Então, se a resposta é sim, a gente precisa ponderar e avaliar se a gente vai postar aquilo ou não, tá? Isso é muito sério e às vezes a gente não percebe como a gente compartilha informações que vão gerar gatilhos nos outros. Eu vou dar um exemplo pessoal também que aconteceu comigo. Logo no iniciozinho do coronavírus, muito antes de se tornar uma pandemia, eu recebi num grupo de WhatsApp de uma pessoa próxima uma série de slidezinhos, né? Uma série de fotos, não foi só uma, né? Fazendo gozação, brincando. Talvez vocês tenham recebido, depois me digam aqui nos comentários se vocês receberam também. Mas eram várias fotos mostrando máscaras caseiras que as pessoas estavam fazendo para se proteger do novo vírus que estava explodindo na China, né? E na época foi só, como eu falei, estava bem no iniciozinho, né? E aí essa pessoa compartilhou essas fotos, num tom de graça, sabe? De fazer graça, assim, tipo, olha que ridículo, essas pessoas não têm máscara apropriada para usar, aí faziam
com copo, com plástico, até com sutiã, uma banda do sutiã da esposa. Eram fotos com couro, enfim. Então era uma brincadeira, era uma gozação com a cara daquelas pessoas que estavam, por não ter outros recursos, provavelmente, para comprar máscara e estar na situação desesperada, usar a criatividade para colocar aquilo ali. E eu achei aquilo tão ofensivo, mas na hora eu não reagi, eu não comentei, eu só fiquei calada. Alguns meses depois do que aconteceu, aquele vírus que estava apenas na China começou a explodir na Itália. A brincadeira começou a parar. Semanas depois, esse vírus chegou no Brasil e começou a se tornar o que hoje a gente conhece como essa pandemia. Quando esse problema atingiu especificamente uma pessoa da família dela, não em relação à doença, mas em relação a um negócio que tinha uma natureza que dependia de turismo, ela fez um post enorme, um comentário enorme, falando sobre as dores que o irmão estava passando, como ela estava sofrendo com relação a quantas famílias estavam perdendo seus entes queridos, etc, etc. Eu também não comentei de dizer, nossa, nem parece que é a mesma pessoa que há meses atrás estava fazendo gozação dos chineses, ou seja, quando doía no vizinho, né, entre aspas, no país vizinho, é engraçado fazer graça. Mas quando chega a mim, para de ter graça. Então, essa super velocidade e a nossa não consciência de exercitar a empatia do que é que vai causar no outro, isso é muito sério, né? Eu preparando esse material hoje para vocês, eu lembrei de um post que eu li da Roberta Ferretti, que fala sobre maternidade, também sobre a questão de vida digital, tem um livro sobre isso, inclusive. Ela postou ano passado o caso de uma francesa que sofreu de cyberbullying, ou seja, esse bullying que acontece na internet, que já daria uma outra live aqui, mas só exemplificando. Ela citou o caso dela, dessa moça francesa que tinha feito um nude, ou seja, tirado uma foto sensual dela, enfim, seminua, e ela tinha mandado para um namorado dela, e essa foto vazou e começou a circular na empresa onde ela trabalhava. E ela passou por uma situação de tanta pressão e constrangimento e vergonha social por aquilo estar, né, passando pelas mãos dos seus amigos de trabalho, e a literal gozação, no caso dela, que ela presenciou, porque foi originada na internet, mas ela vivenciou esse cyberbullying que começou na internet e também se passou foi para o ambiente offline, né, dos próprios amigos e colegas de trabalho sorrindo da cara dela, e passou uma semana nesse processo. E enquanto ela pensava em tomar uma decisão judicial, ela se suicidou. Então, a gente não tem ideia do impacto que pode gerar emocional, do gatilho emocional que pode ser a gente transmitir memes, mensagens, vídeos, textos pela internet, né? Então, é importante destacar, gente, que é impossível, obviamente, a gente prever todos os gatilhos emocionais, né, que podem ser gerados. Por quê? Porque o gatilho emocional, ele pode também estar no olhar do outro, na experiência que o outro vivenciou, tá? Então, por exemplo, eu hoje estava relendo um artigo no site ainternetqueagentequer.com, que é excelente, super indico para vocês, e eu me lembrei que elas tinham publicado um artigo sobre isso e fui buscar hoje. E elas dão um exemplo na entrevista que elas fizeram com a psicóloga sobre gatilhos emocionais, e ela diz, olha, a psicóloga entrevistada, um sorvete, você postar uma foto de um sorvete, pode ser um gatilho mental para uma pessoa. Ou seja, se aquela pessoa estava, por exemplo, tomando um sorvete no dia que ela recebeu a notícia de falecimento de uma pessoa muito querida, tomar um sorvete de um sabor específico pode ser um gatilho para ela, porque ela associou aquela notícia de morte que ela recebeu no momento que ela estava tomando sorvete, né? E então o gatilho ele pode ser muito muito amplo. A gente não pode prever, né? Eu postei essa semana, por exemplo, um vídeo para a família da Grown Up, e depois que é uma montagem que o Google faz de um mini vídeo mostrando o crescimento do seu filho. Olha como eles cresceram rápido, e faz um mini videozinho com a evolução. Depois que eu postei no grupo, eu comecei a exercitar empatia depois.
e pensei, cara, esse vídeo eu achei lindo e por isso que eu quis compartilhar. Veja, era um vídeo pessoal, eu estava compartilhando apenas com os membros da minha família. Porque eu achei que causou em mim uma emoção positiva, que foi pensar, nossa, como o Bibi cresceu rápido, que linda, ela é pequenininha, que linda ela com o cabelinho assim, olha como ela já está crescidinha e tal. Mas depois eu pensei, refletindo melhor, que talvez nas pessoas que receberam esse vídeo, mesmo sendo da família, mesmo tendo uma linguagem positiva, mesmo não sendo conteúdo violento, nada disso, ele pode ter gerado algum gatilho de emoção forte em quem recebeu. Porque eu estou longe deles, porque os avós, por exemplo, não estão morando aqui junto com a gente no Canadá, estão longe no Brasil, a gente teve que adiar a viagem que a gente ia agora no meio do ano por conta do Covid. Então, depois eu pensei, cara, pode ser que quem assistiu tenha ficado muito emocionado com esse vídeo, revendo, porque depende do nível de sensibilidade que a pessoa está naquele momento, nível emocional. Então, a gente precisa exercitar, tá, gente, esse processo de empatia. Existem alguns outros temas, né, que naturalmente eles causam gatilhos. E aí a gente precisa ter muito cuidado e muita autoobservação. Temas polêmicos, por exemplo, política, religião, relacionados à violência, né, eles são assuntos que são muito delicados e eles pedem uma interação pessoal. Ou seja, quando a gente está no face a face, discutindo um assunto de política, por exemplo, você faz a leitura das emoções do outro, você ajusta e reajusta o seu tom de voz, você dá explicações, você contextualiza melhor o que você quer dizer. Então, essa interação olho a olho, ela é muito mais rica. Exatamente. Então, a educação e respeito ao próximo, como a Conceição fala, são fundamentais, tanto na vida real quanto na virtual. É o princípio básico do respeito, né? E aí, a gente pode pensar, Juliana, mas eu tenho o direito de me expressar também no meio digital, o que eu penso. Claro que você pode se expressar, mas tanto na vida offline quanto na vida digital ou virtual, a gente tem que pesar as consequências da gente expor a nossa opinião, de a gente querer entrar ou não num debate. Então, eu tenho que pensar quais são os impactos no outro e na minha relação com essa pessoa. Por exemplo, meus posicionamentos políticos, eu só conversei com a minha mãe, com a minha cunhada e com o meu esposo, com relação às últimas eleições no Brasil. Eu não quis entrar numa questão de uma discussão virtual sobre o meu posicionamento político, porque para mim não estava com espaço mental para encarar isso, porque eu acho que é um tema muito polêmico, que é melhor você encarar face a face, e porque eu não queria arriscar as consequências de um mal entendido, de quebrar um relacionamento, por exemplo, virtualmente com uma pessoa que está lá no Brasil e eu aqui. Então, a gente tem que pesar a nossa liberdade de expressão, de querer falar de um assunto polêmico e as consequências que a gente pode ter de alimentar esse tipo de comunicação, tá? Dica 3. Relacionamentos devem ser construídos, não forçados, tá? Então, você conheceu a pessoa, por exemplo, no digital uma semana, você não pode querer ser a melhor amiga da pessoa na outra. A Carolina, que acabou de entrar aqui, por exemplo, ela começou a me seguir no perfil, começou a dar likes, começou a comentar. E eu, curiosamente, entrei no perfil da Carol. Comecei a ver o material dela, comecei a ver o que ela produzia, gostar do conteúdo dela, ver os vídeos dela, até que chegou um dia que eu disse, poxa vida, eu e a Carol, a gente trabalha com um tema correlato, que é essa questão da vida digital, só que a Carol, como psicóloga, trabalha com abordagem mais voltada para o vício comportamental, e aí eu entrei em contato via mensagem direta com a Carol, e a gente trocou algumas mensagens, conversou um pouco, e eu convidei ela para participar de uma live comigo. Fizemos uma live em parceria que foi excelente, né? Ampliando para o aspecto do vício em celular. Foi super rica a experiência, e até hoje a gente segue o perfil uma da outra, a gente comenta, etc. Então, a gente não pode achar que na vida digital a gente vai forçar um relacionamento, certo? Então, que exemplos eu posso dar do que é o contrário da falta de respeito no digital, nesse aspecto de seguir alguém e ter um perfil profissional? Por exemplo, se você percebe, ou se você faz, eu espero que vocês que estão aqui me assistindo não estejam nesse grupo, mas se você faz isso, ou se alguém já fez isso com você, saiba que esses exemplos que eu vou dar agora são de falta de respeito a esse entendimento que um relacionamento se constrói, não se faz do dia para a noite.
Então, por exemplo, a pessoa começa a seguir você e marca o seu perfil em todas as publicações dela, todas as publicações. Nos comentários faz propaganda explícita do canal dela. Por exemplo, a pessoa entra no meu perfil e começa a curtir todas as fotos, a fazer comentários nas minhas fotos, todas elas, e coloca: quer aprender mais sobre vida digital? Entre no meu perfil. Aí coloca o arroba e faz a propaganda do seu próprio perfil no meu, certo? Força a barra para o outro compartilhar todos os seus posts nos stories. Quer criar conexões com a pessoa de temas sem relação nenhum com o perfil. Não confundir curtida com amizade, porque nem sempre é boa, Carol, né? Então, a gente não pode confundir estar vendo um perfil, gostando de um perfil, com eu quero criar uma relação de amizade com a pessoa, né? Então, a gente precisa entender que tem que ser algo espontâneo. Por exemplo, eu fiz um trabalho de coaching o ano passado, e minha coach, na época, ela estava crescendo no Instagram, né? E estava fazendo, um dos trabalhos dela era mentoria e coaching profissional. Hoje, ela tem mais de 100 mil seguidores. Então, no início, que eu comecei meu perfil, ela ajudou espontaneamente, compartilhando nos stories dela algumas publicações minhas, bem no iniciozinho. E ela disse: Ju, vou te ajudar, vou compartilhar algumas coisas. E ela disse: Ju, vou deixar aberto para a gente fazer no futuro uma live. Vamos esperar só o seu perfil crescer um pouquinho mais e a gente fazer alguma coisa, mas que tem que ser num tema correlato, que é outra questão. Eu não posso chegar para Carolina, se Carolina falasse de física quântica, e dizer para fazer uma live, entende? Então, se o tema é correlato, no caso dela, parentalidade positiva, que é o que ela trabalha no perfil dela. Então, eu vou ter que escolher um tema dentro de vida digital, por exemplo, tecnoferência. A tecnoferência, a influência do digital na educação dos filhos. Então, eu não posso forçar nem que ela faça uma live comigo, porque a gente tem uma distância de seguidores grande, então eu não posso me aproveitar simplesmente de uma relação profissional, que depois tornou uma relação de amizade, né? Para forçar a barra de que Thelma tem que fazer uma live comigo, eu tenho 1.000 e poucos seguidores, ela tem 100 e não sei quantos mil. Né? Então, eu não posso forçar as pessoas a fazer o que eu quero, porque eu quero crescer. Aquela pessoa teve uma construção de meses, às vezes anos, para ter aquela quantidade de seguidores. Eu não posso fazer isso de um dia para a noite. E uma metáfora que eu trouxe para vocês também aqui é a metáfora do namoro, em relação à vida pessoal e à vida digital. Para ficar mais claro, isso que eu quero dizer nessa segunda dica. Se alguém chegasse numa boate, vamos supor que você frequentasse boates, você tinha lá seus 18 anos, tá? E chegasse uma pessoa falando para você, para todas as moças bonitas que estivessem junto, chegasse para você, Letícia, que é linda, e dissesse: Letícia, quer namorar comigo? Aí você: não, nem te conheço. E aí de repente vai para Carol: Carol, você quer namorar comigo? E começa a perguntar: quer namorar comigo com todas as meninas que ele vê na boate. Isso não ia ser estranho? Isso não sou estranho, gente? Esquisito? A pessoa chegar do nada e pedir alguém em namoro, no meio de uma festa, no meio de uma boate, no meio de um churrasco, seja lá o que for. Então, o que acontece nesse ciclo do namoro, por exemplo? Né? Você olha para o cidadão ou para a cidadã, né? Gosta, você avalia os sinais visuais, então você gosta do jeito dela se mexer, você gosta acha ela bonita, seja por conta do cabelo, da cinturinha fininha, né? Enfim, cada um de nós tem uma preferência pessoal, né? Mas o fato é que você gosta do que você vê, dos sinais visuais que você percebe, do olho a olho, às vezes que a pessoa responde visualmente para você faz um contato visual, ela dá alguns sinais não verbais de que gostou de você, e aí você se aproxima para uma conversa. Depois que vocês conversam, que vocês viram que tem uma sintonia, troca os contatos. Na minha época foi telefone, hoje as pessoas trocam WhatsApp, enfim. Depois que você trocou os contatos, num outro momento você manda uma mensagem e marca um contato a sós. Vocês vão se conhecer melhor. E somente se vocês tiveram um entrosamento, vocês se afinaram, se gostaram, um dos dois vai pedir para namorar. E começa um relacionamento. Então, perceberam como existe uma cadência, uma sequência de coisas do mesmo jeito na nossa vida digital. A gente não pode, olhou,
Ou seja, deu de cara com o perfil. Carol entrou lá no perfil Digital Equilíbrio, nunca me viu na vida, talvez ela começou a seguir porque ela segue uma hashtag bem-estar digital ou vida digital, certo? E aí você começa a gostar do conteúdo, do visual, você começa a interagir, ou seja, você começa a dar likes, você começa a fazer comentários. Depois você pode trocar algum contato, ou seja, você pode falar no direct com a pessoa no Instagram, no caso. E você vai se conhecendo melhor, porque você vai tendo várias conversas com aquela pessoa ao longo do tempo. E depois, se você sentir uma sintonia com o que no caso do digital? Com os temas que a pessoa trabalha, com os interesses que a pessoa tem profissionalmente, com os princípios que a pessoa tem. Aí você convida a pessoa para uma parceria ou para uma troca de ideias. Entenderam, gente, a diferença? Então, no digital, é importante que a gente tenha essa acessibilidade, tá? Vocês já passaram por alguma situação semelhante? Se quiserem, comentem aqui para eu saber se vocês também passaram por isso, tá? E agora, caminhando para as outras duas últimas dicas. A dica 4, ela é bem simples, bem objetiva, mas que ela tem que ser levada para todas as dimensões da nossa vida digital e offline. Dica 4, pessoa na sua frente tem prioridade em relação à pessoa que está conversando com você no digital. Ponto. Então, se seus filhos, sua família e até mesmo desconhecidos no elevador falam com você, você tem que levantar os seus olhos do celular e olhar para a pessoa e cumprimentá-la, no caso do desconhecido no elevador, por exemplo. Se você está conversando com alguém no digital, eu mesma já passei pela situação de chegar em casa e às vezes vou olhar, peguei o celular e tinha uma pessoa me ligando. Eu já cheguei a desligar a ligação e dizer, estou chegando em casa, depois te ligo. Ou a mensagem mais clássica minha, como eu tenho 4 horas de diferença de fuso horário, às vezes as pessoas estão querendo falar comigo e aí falam, Zu, podemos marcar uma live, não sei o que, já aconteceu umas 2 vezes comigo. E aí a pessoa mandou uma mensagem que é um horário conveniente para ela, mas é um horário que eu estou no final da tarde, 5 horas da tarde, eu já começo a me desligar para cuidar das meninas de banho, preparar jantar, essas coisas. Qual é a frase clássica que eu falo para finalizar uma conversa? Que é uma outra dica também. Prioriza quem está na sua frente e não quem está no digital, mas também não precisa deixar quem está no digital no eco. Puf, saiu da ligação, sai da mensagem, não dá um até logo, né? Então, minha frase mais padrão, quando eu quero me desconectar, botar o celular do lado, botar no modo avião e me conectar com as minhas filhas, por exemplo, amanhã eu te respondo com calma, agora eu vou cuidar das meninas. Ponto. A pessoa entendeu que ela não ficou no eco, a pessoa entendeu que você está ocupado nesse momento, que depois você vai responder. Então, você alinha as expectativas e você se despede, você encerra aquela conversa, certo? Então, isso é um princípio básico que a gente também tem que fazer no offline. Eu que era de hotelaria, por exemplo, e já trabalhei em recepção de hotel, a gente tinha uma instrução básica que eu passava para os meus alunos em sala de aula, que era, faça contato visual quando o cliente tiver 1 metro de distância. Não significa que você estava numa ligação, terminando o atendimento com o cliente, que você desligar na cara do cliente. Então, eu não estou dizendo para vocês saírem do grupo do WhatsApp na primeira ofensa, ou vocês cortarem uma relação de forma abrupta, ou mesmo cortar uma conversa que você está tendo porque você teve uma demanda, salvo se for alguma coisa urgente, lógico. Mas não sendo, você pode se despedir da pessoa, né? No mesmo caso, quando eu estava numa recepção com um telefone, eu fazia o contato visual com a pessoa, olhava no olho, cumprimentava, ou seja, ela se fazia sentir que eu a vi. Depois eu encerrava a ligação, encerrava o atendimento, colocava e começava a conversar com aquela pessoa e somente com aquela pessoa, tá? Então, essa doença social que a gente está vivendo, de que as pessoas ficam no celular e às vezes alguém está conversando pessoalmente e você fica no sem responder, e sem nem levantar os olhos para olhar, seja com seu filho, seja com seu esposo, seja com seu cônjuge, né, nesse processo que a gente está mais isolado, isso é uma das mais graves regras, digamos assim, que a gente quebra de etiqueta digital, certo? Então, não se esqueçam dessa. E quinta e última dica, para a gente encerrando, seja claro com a sua linguagem. Quem é o seu destinatário? É uma pessoa idosa da sua família? Então, o entendimento do internetês, né, os emojis,
as sínteses das palavras, as expressões em inglês, por exemplo, bio, link, nem sempre são termos universais. Então, a gente tem que ter cuidado de adaptar a nossa linguagem para quem a gente está se comunicando, certo? E evitar os excessos. Aí daria para a gente fazer uma outra live sobre isso, tá, gente? Mas dá. Excesso de caixa alta, excesso de emoticons, os excessos de quantidade de mensagens, excessos de vídeos longos, excesso de mensagem de cunho político. Então, é importante que a gente evite os excessos, tá? Tanto do volume de informação, quanto o excesso de uso de ferramentas de linguagem visual na escrita do nosso texto no digital, tá? E a regra universal, né, que eu queria encerrar com vocês hoje, trate o outro como você gostaria de ser tratado, que foi o que a Conceição falou no início. Então, o respeito ao outro é o princípio básico da etiqueta social. As regras sociais, elas vão sendo detalhadas a partir de princípios. E o princípio básico é o respeito. Respeito pelo outro, respeito pelo espaço do outro. Então, para encerrar com alguns exemplos do que mais me toca, né, daria para a gente falar 20, 30, 40 minutos, fazer 2 lives sobre isso. Mas para vocês fixarem os conceitos centrais, o respeito ao outro no digital é, por exemplo, não dominar a conversa se a natureza é uma interação. Então, se eu estou numa entrevista, se eu estou numa live, se eu estou numa reunião no Zoom, que cada um tem uma participação, eu não posso dominar a conversa. Se eu tenho uma reunião de 30 minutos, eu vou ficar falando 20, né? Então, qual é a natureza da interação que eu estou nesse digital? Tá? Se é de interação, eu preciso expor a minha opinião sem dominar o espaço da conversa. Tratar com educação as pessoas e não com arrogância no digital. Aceitar que o outro pode ter uma opinião diferente da sua e está tudo bem. Não espalhar discursos de ódio ou fake news, que são as notícias falsas, né? Ou mensagens que não foram checadas, que a gente não sabe se são reais. Isso está acontecendo muito na pandemia, né? Então a gente precisa ter um cuidado adicional na época de eleições políticas também. E não se tornar um hater, né? Que são aquelas pessoas que têm um propósito de entrar na internet de criticar por simplesmente criticar, né?